Bolsonaro saiu maior, saiu gigante, foi até com um tom de ironia, com um tom de deboche, chamando o próprio ministro Alexandre de Moraes para ser vice-presidente, né, na chapa dele, com que ele quer ser candidato no ano que vem, mostrando ironia mesmo, mostrando que quer ser candidato, que está preparado para ser novamente o presidente do país. Tá ofendendo ela profissional que não está presente. A profissão vagabundo tem que quanto é lugar, no meio de vocês tem bastante, na Folha também tem. As 3 matérias que deram a meu respeito não foi sem vergonha de vocês. Vocês acabaram de retificar aqui que eu não fui expulso do exército. Vocês escreveram que eu... Em nenhum momento foi... Vocês escreveram que eu fui expulso do exército. Eu evito muito, sempre, não falar do Bolsonaro. Porque toda vez que eu falo, eu perco seguidores. Mas agora que se foda. O senhor tô gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Fala aí, galera bonita, como é que vocês estão conectados aqui no canal Metamapa? Pessoal, nesse discurso de Bolsonaro não transpareceu para mim que ele estava diante do cara que quer matar ele. Segundo Bolsonaro, Alexandre de Moraes quer prender ele e depois matar na cadeia, ou seja, envenenar, alguma coisa do tipo. Então não pareceu que Bolsonaro estava diante do ditador brasileiro, né? Ditador de toga, Alexandre de Moraes, né? Então, assim, gerou muitas polêmicas as falas de Bolsonaro, né? Uma entrevista aí de mais de 2 horas e muitas pessoas estão resumindo em minutos. Algumas falas, né? Ele falou muito bem, estava muito tranquilo, mas algumas falas que ele soltou ali, brincadeiras, está vindo à mídia, né? E pareceu que só foi aquilo, mas não foi. Bolsonaro foi muito corajoso, né? Também enfrentou o sistema, né? Enfrentou o sistema. Muitos diziam que ele ia sair do país, tal, fugir, aquela coisa toda. Enfrentou o sistema tranquilamente, respondeu todas as perguntas em mais de 2 horas de entrevista. Mas aí muita gente pegou apenas aquelas palavras que vai dar audiência, né? Que é a brincadeira, né, do vice-presidente, né? É o pedido de desculpa, né? E isso aí foi muito complicado para mim, porque em uma entrevista na Oeste, ele disse: pessoal, não me questione com o que eu vou dizer agora, mas 50 milhões, 30 milhões e 30 milhões. E ficou na dúvida aí, a galera, o que é isso aí e tal? Ele disse que era um arquivo vivo, né? Ele é um arquivo vivo. E Alexandre de Moraes precisava se livrar disso, né? Vou falar 3 números aqui, uma condição, você não me pergunte o que é. Poucas pessoas vão saber o que eu estou falando. 50 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares. É que eu posso falar. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, certo? Agora, se engana quem acha que tem crime perfeito hoje em dia. Por isso que eu tenho falado também, eu peço por favor não seja questionado, eles não querem me prender, eles querem me matar. É a maneira que eles têm de se ver livre de mim, que eu sou um arquivo vivo por aí, apesar de nós termos um dos poderes com superpoder. Mas acredito que assim que você resiste aí, eu resisto por lá de cá. Então, realmente, ficou em dúvida isso aí e tal, até que ontem veio à tona quando Alexandre de Moraes fez a seguinte pergunta a ele. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício não, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu queria dizer a vocês que a minha amiga Ludmilla, ela faz uma grana muito interessante na internet apenas com seu celular. Veja aí nesse vídeo. Eu fiz mais de 50 mil reais em 3 meses, trabalhando com meu celular conectado à internet. E você aí, já se imaginou em construir um negócio online da sua casa? Ou melhor, transformar a sua realidade sendo seu próprio chefe? Porque eu mesma trabalhava no shopping e sobrevivia somente com um salário mínimo. E eu comecei do zero aqui na internet. E hoje, esse é o meu trabalho. Se você quer saber como começar do zero, mesmo que você não saiba nada sobre internet, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, ou clica no link da descrição ou do comentário fixado para te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar ainda hoje. Me chama agora, te espero lá. Pessoal, muitas pessoas que ficaram à frente dos quartéis naquela época, acreditando que realmente haveria uma esperança, né? Foi chamado ontem por Bolsonaro de loucos, né? Loucos varridos, alguma coisa desse tipo aí. E muitos deles vieram à tona dizendo que estavam realmente
decepcionados aí com o Bolsonaro, porque muita gente agora está presa, né? Muita gente está presa, muita gente aí está com processo nas costas, está sofrendo muito ainda sobre essa situação, né? E aí Bolsonaro vem ali e diz, não, as pessoas foram loucas ali, não sei o quê. Na minha opinião, de novo, pessoal, pelo amor de Deus, na minha opinião, eu acredito que o Bolsonaro poderia ter resolvido aquela situação ali dos quartéis, né? Não só o Bolsonaro, os generais do Exército, né, poderia ter saído ali para resolver. O próprio governo de esquerda poderia ter resolvido. Muita gente deixou rolar, né? Todos eles deixaram o mal rolar para ver o que era que ia dar, né? E acabou dando isso aí, um prejuízo total. Tô aqui com a ânsia de vômito. E pensar que eu dei, quase que eu sou preso. Quase que eu era preso por causa de Bolsonaro, gente. Quase que eu seria preso por causa desse homem. Passei 71 dias na frente de um quartel. Porque acreditei nesse cara. Acreditei nesse cara. Esse cara vai para um julgamento. Para um julgamento. E chama o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele. Com mais de 1000 pessoas presas na Papuda. Meu Deus do céu, Jesus. Pessoal, então é isso. Para muitos, Bolsonaro foi covarde. Para muitos, Bolsonaro, mais uma vez, foi mito, né? Mitou na frente de Alexandre de Moraes ali, tirando uma resenha, descontraindo. Essa piada que Bolsonaro soltou, muitos dizem que foi o seguinte: ele está dizendo que vai estar elegível em 2026 na cara da pessoa que quer tirar isso dele. Vamos ver aí nos vídeos. Rapaz, o Bolsonaro é alguém que tá fora da curva, não tem pra onde correr, não. Rapaz, o camarada vai conversar com o Xandão e vai convidar Xandão pra ser o seu vice-presidente, o seu ministro. É pra acabar. Só que os ignorantes não perceberam uma coisa. Ele automaticamente olhou pra Xandão e disse assim, olha, eu vou ser elegível de novo e vou concorrer em 2026. Gente, não sejam idiotas. O Bolsonaro não convidou Alexandre de Moraes para ser vice dele na intenção de que fosse de fato, mas insinuando que ele estará elegível para 2026. Mas tem gente que é muito burra, muito idiota e não sabe nenhuma interpretação. O cara é chamado de mito por isso. Imbecil de quem não entende. Pessoal, vamos aguardar, porque é o seguinte, Bolsonaro vai se manifestar sobre isso. Com certeza vamos perguntar a ele o que era que estava se passando na cabeça dele para ele tirar uma piada dessa de vice-presidente de Alexandre de Moraes, né? E outra questão do 50-30-30 é o seguinte, eu acredito que isso é verdade, tá ligado? Para Bolsonaro, em uma reunião, citar isso, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Então, eu acredito que alguma coisa tem a ver aí nesses 50 milhões para um, 30 milhões para outro e 30 milhões para outro, porque é o seguinte, Bolsonaro não tem provas disso, mas alguém pode ter dito, pode ter vazado aí, e ele sabe disso, né? E ele sabe desse 50-30-30, só que para vir à tona tem que ter prova, né? Então aí outra coisa é o seguinte, o dele tá na reta, né? Então ele não vai dizer, não, vocês receberam mesmo sem prova, tá ligado? Então ele disse, não, me desculpe, tal, amenizou ali a situação, claro, e aí mais pra frente eu acredito que vai haver algum retorno disso aí, beleza? A imprensa está calada porque Bolsonaro enfrentou a Toca dos Leões e venceu. E venceu por quê? Porque o próprio ministro Fux foi citado pelo presidente Bolsonaro. Vocês perceberam que ele citou o Fux 2 vezes? E disse, o próprio ministro Fux disse que não teve assinatura nenhuma nos decretos. Então vocês vejam que quando a gente começa a falar para vocês que uma coisa é o que essa imprensa, essa sim golpista, fala. A outra coisa é o que se apresenta num julgamento. Isso pouco importa, porque os demais ministros, tirando o Fux, estão predispostos à condenação do Bolsonaro, isso sempre ficou muito claro. Mas o Procurador-Geral da República, o Gonê, estava extremamente nervoso e olhando o tempo todo para o ministro Alexandre de Moraes como que num pedido de aprovação, para não falar novamente, e fiz cagada. Bolsonaro enfrentou todos e respondeu todas as perguntas. Não teve uma que ele se negou a responder. A gente já tá vendo a esquerda descontextualizar o que foi falado no interrogatório. O que é isso? Ele pega um trecho da fala de alguém e tira fora e aí lança uma ideia sobre aquilo lá. A esquerda é craque em fazer isso. Só que o que a gente percebeu é que todos que foram interrogados destruíram essa narrativa de golpe. Todo mundo. O ministro Alexandre de Moraes perguntou pro Mauro Cid, naquela reunião, sério, teve algum tipo de conversa a meu respeito? Que ele queria falar assim, não, vão falar que vão matar o senhor. O Cid falou, teve sim. O quê? Te xingaram só, falaram muito mal de você. Que é normal, que o Brasil inteiro faz isso. Ele queria outra coisa, queria que falasse outra coisa, mas não. Meu amigo,
tá uma coisa linda esse interrogatório, por quê? Porque no papel é uma coisa, agora todo mundo falando cara a cara, olho no olho, um negócio tá desenrolando. E eu tô gostando de ver. Foi bom que isso aconteceu, porque tá deixando mais explícito ainda a intenção do Bolsonaro, a honestidade do Bolsonaro e a coragem que ele tem de estar lá, frente a frente com um dos seus maiores inimigos. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Se inscreve no canal aqui para não perder nada do que tá rolando. E eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Chama a vinheta comigo aí em 3, 2, 1. Vai lá.